Olha só, pessoal, primeiro dia da Agro Brasília, isso aqui tá divertido, uma barbaridade, haja conteúdo de qualidade e tem gente da prateleira de cima chegando cada vez mais aqui no nosso programa. É o caso agora aqui do meu lado, a Isabela Gaia. Ó, deixa eu tentar ver se eu consigo falar certo, para depois ela corrige tudo se eu falar muita bobagem aqui. A Isabela Gaia, ela é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é uma agência ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é liderado pelo nosso vice-presidente, pelo Geraldo Alckmin, que já esteve aqui no Fala Carlão, lá na AgriShow, a gente conversou com ele e já conversamos com ele várias vezes quando ele era governador do estado, e agora eu tenho o privilégio eu fiquei sabendo que existe uma agência que fomenta o desenvolvimento industrial. A gente vai saber o que significa isso, porque aqui está a rede desse assunto aqui. Você tá bom, Isabela? Tudo bem? Tudo bom, Carlão? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo. Escuta, não falei muita bobagem não, né? Não, é isso mesmo. Maravilha. Então você traduz aqui, é o seguinte, Isabela, traduz para nós por que foi criada essa agência de desenvolvimento industrial aqui, por que o Brasil precisa ter uma agência cuidando disso e por que essa agência é ligada com o Ministério do Alckmin? Essa agência ela foi criada para executar as políticas públicas do governo. Então, ela é um ente criado para fazer essa articulação entre as entidades públicas e entidades privadas, justamente para ajudar o setor produtivo nos seus processos de inovação, de transformação digital e entre outras pautas. Agora a gente está com a nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial do governo, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria trabalhando dentro dessa pauta, e a gente tem missões voltadas para o agronegócio, para a tecnologia, para a indústria 4.0, e o papel da BDI é colaborar no mapeamento das informações, das oportunidades e ajudar a articular e a executar essas políticas que são definidas no âmbito dos ministérios. Quer dizer, na verdade, você, se eu estou entendendo, é uma agência que visa dar um pouco de sentido e organizar tudo que diz respeito ao desenvolvimento industrial, é isso? Exatamente. A gente identifica, faz um mapeamento do setor, identifica os desafios, identifica as oportunidades e trabalha ações para fazer esses desenvolvimentos. Então, por exemplo, no agro, a gente tem um programa que é o Agro 4.0, onde a gente fomenta a adoção e a difusão de tecnologias 4.0 no campo. Legal. A gente tem editais de fomento, onde a gente seleciona produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, empresas que vão implantar essas tecnologias no campo, e a gente acompanha todo o processo de adoção no processo produtivo do produtor mesmo, para a gente identificar quais são os benefícios, os resultados dessa tecnologia, seja ganhos de eficiências, de sustentabilidade, de produtividade, competitividade. Então esse é o nosso papel, de liberar esses editais como fomento à adoção dessas tecnologias no campo, como exemplo a ser difundido. Agora, já que você tocou essa palavra que você usou aí, é muito boa, exemplo. Eu gosto muito de exemplo, eu gosto de desenhar para o meu público entender. Então até agora você já explicou muito bem, né? Você parece ser uma professora muito boa, você fez um desenho do que é. O que já tem de concreto nisso que você pode trazer aqui para a gente? A gente tem ajudado a fomentar vários projetos de agricultura de precisão, digital 4.0, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de irrigação inteligente, né? Onde você, com sensores, você coloca os sensores debaixo do solo, ele consegue verificar a umidade do solo e junto com informações meteorológicas e com algoritmos de inteligência artificial, você começa a identificar quando e quanto irrigar de uma forma... Se irrigar, né? E se irrigar, que muitas vezes não é necessário naquela quantidade que você está aplicando. Então, quando você tem essa informação, você consegue tomar uma decisão mais precisa, e nos projetos que a gente implantou isso, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, plantações de soja e milho, a gente conseguiu ter até 30% de redução de uso de água e de energia aplicando essa solução, justamente porque ele está trazendo informações direto, online, da sua produção. Agora, você deu o exemplo, quando você começou a falar Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente começa logo, quando a gente fala em indústria, a gente já pensa logo num lugar fechado, numa indústria, né? Mas a gente sabe que o agro é uma indústria a céu aberto, né? Isso aqui é uma grande indústria.
Esses exemplos vão além do agro também? Como é que é? Sim, a agência, a gente começou a trabalhar com projetos mais para a indústria de transformação, que a gente fala. Então, a gente tem programa de indústria 4.0, por exemplo, mas a gente considera o setor produtivo como um todo. Então, Entendi. a gente também tem o setor primário, o agro, e também temos alguns projetos para o setor terciário também. Então, a agência tem desenvolvido projetos para todos os setores da indústria, digamos, como um todo. Muito bacana, gente. É muito legal a gente conversar. A gente está em Brasília, porque a gente está lá no sul, no resto do país. Brasília parece que é uma miragem para a gente. E vocês veem, tem gente trabalhando aqui em Brasília, trabalhando duro, né? Você está em Brasília desde sempre? Você nasceu aqui? Como é? Nasci aqui em Brasília, estou aqui desde sempre. Obviamente, a gente faz projetos no Brasil inteiro. Entendi. Então, a gente tem a oportunidade de participar de várias feiras, como a Agro Brasília, que são oportunidades para a gente também fazer difusão de tecnologias, que é bastante importante para nós. Quer dizer, você conhece o agro, não é de ouvir falar, não. Essa botininha aqui anda muito, é isso? Tá até sujinha aqui, ó, de tanto andar, com certeza. Ô, Isabela, deixa eu te falar. A gente fala aqui no Fala Carlão que ninguém nasce assim, já como você, head da agência e tal. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você desembarcou nesse negócio, na agência? Eu trabalho na agência há mais de 10 anos, né? A gente trabalha com tecnologia, como eu falei, indústria 4.0, a gente tem trabalhado com internet das coisas, a inteligência artificial, entre outras questões. E aí, de alguns anos para cá, a agência começou a ampliar esse leque, como eu falei, do setor produtivo, não só para a indústria de transformação, mas primeiro setor. Foi quando a gente fez as nossas parcerias com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, no âmbito dos planos e das políticas nacionais. E aí a gente começou a discussão, fizemos acordos de cooperação com eles. Então, temos trabalhando alguns anos juntos dentro do agro. Foi aí que a gente começou o programa Agro 4.0 e essa jornada. E vamos combinar isso aí, tem muita coisa, a gente já desenvolveu muito, mas tem muita coisa pela frente, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Em termos de desenvolvimento tecnológico, a gente no Brasil, nós estamos bastante avançados, porque nosso agro é bastante avançado, nós somos um dos principais países exportadores de alimentos do mundo e agro e tecnologia também. A gente tem mais de 2.000 startups, muitos hubs de inovação. Então, a gente tem muita tecnologia do nosso país, muitos produtores já adotando tecnologia, alguns desafios, né, de infraestrutura, enfim, que ainda precisam ser alcançados para a gente conseguir disseminar ainda mais, né? Então, temos sim desafios, mas hoje nós temos uma tecnologia disponível no agro e já sendo utilizada. O Fala Carlão é assim, a gente acha que ele vai acabar, mas a gente fica desfilando assim, né? E quando você acabou de falar uma palavra que para mim é ótima, porque me dá, já que você falou dos desafios aí, eu vou te falar um deles que eu acho que é desafio. Eu moro no interior de São Paulo, muito próximo da capital, e mesmo próximo da capital a gente tem desafios de conectividade muito grandes. Sim. Esse seria um deles? Certamente. No Brasil, um estudo feito recentemente pela Exalc, o próprio Ministério da Agricultura, mostrou que 70% do território nacional não tem conectividade. Sim. Então, por mais que hoje a gente tenha tecnologia disponível para isso, que não é só a rede celular, a gente tem satélites, a gente tem outros rádios, outros tipos de tecnologias que podem ser disponíveis, aquela que a gente geralmente costuma utilizar, que são as redes celulares, não estão disponíveis na maioria do nosso território, né? Então, medidas estão sendo feitas para isso. O próprio Ministério da Agricultura tem um grupo de trabalho discutindo sobre isso, porque realmente é um desafio do avanço da inovação e da tecnologia no campo, né? Então, já estão sendo feitas ações, mas hoje a gente ainda tem um dos principais desafios, se não for o maior, para o avanço da tecnologia. Maravilha, adorei a conversa. Você fala, você é ótima, viu? Excepcional, ela explica direitinho. Tenho certeza que vocês entenderam tudo que ela falou aqui. Obrigado, viu, Isabela? Obrigada, eu que te agradeço. Volte sempre ao Fala Carlão, viu? Estamos à disposição, eu super agradeço. Maravilha. Eu falei aqui com a Isabela Gaia, ela que é lá da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, agência aí ligada ao Ministério da Indústria e Comércio, liderado pelo nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin. E esse foi mais um Fala Carlão daqueles, né? Daqueles para elucidar esses pequenos detalhes que no fundo, somados todos, dão o agronegócio que a gente tem. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, a gente se vê com certeza daqui a pouco no nosso próximo programa.